Deus não quer somente entrar no seu espaço. Jesus entrou no espaço de muitas pessoas. A Bíblia fala que Jesus foi almoçar na casa de um fariseu. Ele entrou naquele espaço. Mas aquele homem não recebeu como deveria de receber. Aquele homem não deu água para ele lavar as mãos, para lavar os pés. Aquele homem não deu ósculo para ele. Aquele homem não recebeu de bom grado. Aquele homem, ele ficou olhando Jesus no seu espaço e desconfiava do que Jesus estava fazendo ali. E a palavra de Deus diz assim, que quando Jesus envia os seus servos, ele envia de 2 em 2, e ele disse: a casa que vocês baterem, quando aquela pessoa abrir a porta, se essa pessoa, ela receber vocês com paz. E isso que Deus fala, Deus não está falando de uma pessoa que sabe fazer a mesa, de uma pessoa que sabe comprar um suco e oferecer, sabe comprar um refrigerante e oferecer, sabe fazer um churrasco e oferecer. Deus está falando de uma paz lá do coração. Receber verdadeiramente, sabe? Com todo o seu coração. Essa casa, verdadeiramente, se tiver alguém ali doente, alguém enfermo, haverá sinais dentro dessa casa, porque eu vou usar vocês para curar essas pessoas. Eu vou usar vocês para abençoar essas pessoas. E quando vocês saírem dessa casa, a paz que vocês declararem ali dentro, estará nessa casa. Ficará ali naquela casa. Por outro lado, se vocês chegarem em alguma casa, e essa casa receberem vocês, mas não receberem com paz, vocês vão embora, e a paz que era para ficar ali, ela vai embora com vocês. E a casa que não abrir a porta, você bate o pé. E você bate o pé como testemunho de que aquela casa foi visitada por Deus. O espaço daquela pessoa foi visitado por Deus, mas ela não deixou nem Jesus entrar na sua vida, nem tão menos no seu espaço. Ela simplesmente rejeita o Criador, ela rejeita o Salvador, ela rejeita aquele que morreu e ressuscitou. Depois que você aprende isso, você entende que aquele que não recebe, aquele que Deus envia, Jesus disse: esses também não recebem a mim. Por outro lado, a gente tem que ficar muito atento com as pessoas que são falsos profetas. Porque existem pessoas que têm esse conhecimento, e todo mundo que bate na porta dele, ele acha que ele deve abrir porque fala a respeito de Deus. Fala em nome de Deus. Um verdadeiro profeta não vai bater na sua porta para simplesmente fazer algo para você e te cobrar alguma coisa. O verdadeiro profeta, ele vai simplesmente fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Não por dinheiro, nem por nada. Ele vai simplesmente ali levar realmente a paz de todo o coração dele, desejando para a sua casa aquilo que ele deseja para a casa dele. Desejando os céus para a sua família, assim como ele encontrou os céus na vida dele. E assim como ele recebeu de graça, assim de graça também ele dá. Quando nós contribuímos com a obra de Deus, nós não contribuímos com a obra de Deus que estamos pagando nada. Nós contribuímos com a obra de Deus porque nós sabemos o resultado dessa obra. Um dia alguém contribuiu, o Evangelho chegou até mim. Hoje eu vou contribuir, o Evangelho chegará a outros também. É amor, é gratidão, é simplesmente a pessoa entender que o que ela recebeu na vida dela, ela quer que outras pessoas recebam também. Que outras pessoas sejam alcançadas. Porque muitas casas de paz abrirão as suas portas. Diga amém, Jesus. Muitas casas de paz. Nesse exato momento, Deus, o Espírito Santo usa pessoas para pegar o controle da televisão e fazer isso aqui, ó. E de repente, está aí, parou diante de um canal cristão, 24 horas no ar, que está pregando a palavra de Deus. A pessoa para, é a mesma coisa que bater na porta da casa dela. Ela para, ela abre a porta, ela dá o melhor para Deus, a sua atenção, e Jesus pode salvar muitas pessoas através de um culto desse. Eu creio nisso, porque a obra é do Espírito. Diga amém, Jesus. A obra é do Espírito. E você que diz assim: pastor, eu queria fazer tantas coisas pela obra, você pode ter certeza que quando você contribui com esse ministério, você contribui com essa obra também. Com essas salvações, com essas curas
que estão sendo realizadas no nome de Jesus. Quando a pessoa tem uma visão de Deus, ela olha além. Ela olha lá na frente. Ela começa a ver o resultado de tudo. Eu fico olhando a visão dos apóstolos, a visão de Paulo. Poxa, como Paulo olhava para os céus. Como Paulo olhava para uma vida além dessa. Como Paulo via. Paulo estava para ser morto. Ele fala assim, olha, eu estou sendo ali entregue como libação. Estou oferecendo meu sangue, minha vida. Porque os meus olhos olham para a coroa incorruptível que o Senhor tem guardado para a sua igreja. Esse Deus é maravilhoso, gente. Não deixe somente Ele entrar no seu espaço. Ele quer entrar na sua vida. O primeiro milagre de Caná da Galileia, Jesus entra num espaço como um convidado. Daqui a pouco Ele entra na vida de todos ali. Verdade ou não é? Porque quando Jesus ele entra na sua vida, Ele não só dá opinião para você. Ele não só dá conselho para você. Mas Ele manda na sua vida. É diferente. Ele manda, Ele pode mandar na minha vida. Ele pode mandar na sua vida. O Isaías chegou para Deus e falou assim para ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, quando Ele entra na sua vida, Ele vai mexer com as suas estruturas. Ele vai mexer. Nós somos um templo do Espírito Santo. Mas antes de Jesus entrar na nossa vida, uma edificação aconteceu em nós. Uma edificação aconteceu na minha vida, uma edificação aconteceu na sua vida. E a gente foi construindo a nossa vida com aquilo que a gente tinha, com o tijolo que a gente tinha, com o conselho que a gente tinha, com aquilo que os nossos pais ensinavam, com aquilo que a gente aprendeu na vida. E a gente foi pegando aquilo e foi construindo a nossa vida. Mas quando Jesus entra, às vezes Ele tem que abalar as estruturas, Ele tem que quebrar tudo e construir de novo. Porque a primeira bênção do Evangelho, quando ele entra na nossa vida, é o novo nascimento. E quem não nascer da água, não nascer do Espírito, esse não pode ver e nem entrar no reino dos céus, assim como Jesus falou para Nicodemos. E aqui, na crucificação de Cristo, depois que Jesus, ele entrega o Espírito para o Pai, a gente vê Jesus já começando a abalar as estruturas. A gente vê Jesus começando a mexer com aqueles que o crucificaram. Onde isso, pastor? Lucas capítulo 23, vai lá. Lucas capítulo 23, versículo 43. 48. Olha só. Olha o que diz. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação, viu isso, voltou para casa, entristecida e batendo no peito. Irmãos, quando eles estavam crucificando Jesus, eles estavam entristecidos? Eles estavam o quê? Zombando, debochando, dando vinagre para ele quando ele falou, tenho sede. Verdade ou não é? Rasgaram suas vestes, lançaram sorte, expuseram a sua nudez. Era isso que eles estavam fazendo, afrontando Jesus. Tu és o Filho de Deus, então desça daí, salva-te a ti mesmo. E aí o ladrão da esquerda falou, e salve a nós também. Então você vê, eles não estavam entristecidos. Eles não estavam. Eles estavam ali fazendo aquele ato e debochando, escarnecendo de Jesus. Só que quando foi meio-dia, o dia virou noite. Isso até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus entrega o seu espírito para o Pai. E ele fala, tetelestai, ele fala, está consumado. A dívida está paga. O véu é rasgado. Tinha no outro dia, algo importante para se realizar no sábado. E aí, aqueles homens que crucificaram aqueles 3, Jesus e mais os 2 ladrões,
eles falaram, a gente tem que testificar que eles estão mortos e tirá-los, porque amanhã é sábado. E a gente tem as nossas atividades normais como judeu. Então pediram permissão para que quebrasse os ossos dos ladrões e de Jesus. Aí quebraram o osso do primeiro ladrão, quebraram o osso do segundo ladrão. E quando foram para quebrar os ossos de Jesus, existe uma profecia dizendo que nenhum dos ossos de Jesus seriam quebrados. E eles chegaram perto assim, e eles perceberam que Jesus já estava morto. Aí um soldado foi e transpassou Jesus com a sua espada. E saiu sangue misturado com água. E eles testificaram que Jesus realmente estava morto. E por volta das 6 da tarde, que os judeus não poderiam trabalhar depois, eles pegaram o corpo de Jesus, José de Arimateia pegou, ele tinha um sepulcro, um túmulo, pegou o corpo de Jesus e pediu para Pilatos que o liberasse para sepultar ali. E foi e sepultou naquele túmulo. E o interessante é que tudo que Deus usa não se torna mais perpétuo, mas se torna eterno. Por isso que Jesus não pode entrar só no seu espaço, ele tem que entrar na sua vida. Por quê? Porque quando ele entra na sua vida, quando ele te usa, você empresta a sua vida para ele, você dá a sua vida para ele, como instrumento para Deus usar. Irmãos, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não é até você fechar os olhos aqui, é eternamente. Eternamente. Você vê quando isso aconteceu? Até hoje o túmulo fala. E essa história, ela não vai se acabar, ela é eterna. Tanto é eterna que Jesus hoje, Jesus depois de ressuscitado, ele não apresenta com a mão bonitinha. Ele apresenta com a mão furada. Ele não apresenta com o lado, bonitinho. Ele apresenta com o lado furado, com os pés furados. É assim que ele se apresenta aos seus discípulos. Porque a obra que Jesus fez foi eterna. Isso é para causar em nós um abalo na nossa estrutura, para desconstruir tudo aquilo que nós precisamos desconstruir e permitir que o Espírito Santo venha reconstruir em nós a essência de Deus, a essência do Senhor. Porque esses homens, depois desses espetáculos, a Bíblia fala que eles voltam para casa como? Entristecido. Voltou para casa entristecida e a multidão, entristecida e batendo no peito. Arrependidos. O Evangelho, irmãos, que não mostra para você quem você é e como você está e o que você precisa abandonar para andar com Deus, um Evangelho que não causa tristeza, não é Evangelho. Pastor, então o Evangelho pode causar alegria? Pode, mas essa tristeza não é a tristeza da depressão, a tristeza do mal, é a tristeza da reflexão. É quando a pessoa ela olha para dentro de si, ela enxerga quem ela é. É como aquele publicano que chega diante de Jesus, ele não ousa nem levantar a cabeça, ele não consegue nem olhar para os céus, porque ele sabe quem ele é, e ele sabe quem está diante dele. E quando aquele publicano chega diante do Senhor dessa forma, a Bíblia fala que o publicano, ele sai justificado. E o que nos justifica é a cruz. O que nos justifica é o sangue de Cristo. Então, quando Jesus entra no seu espaço, e você permite que ele entre na sua vida, você pode ter certeza que Jesus, quando ele entrar na sua vida, você vai começar a olhar para quem você é. Porque quando Deus entrou na vida de Zaqueu, quando ele sentiu a presença de Deus ali, quando ele viu Jesus passando na casa dele, entrando na casa dele, todo mundo dizendo que Jesus estava sendo hóspede de um homem pecador. Ele começou a olhar para dentro dele, e Jesus não precisou falar nada, ele se apresenta e ele diz para Jesus, ele fala: Senhor, se eu tenho defraudado as pessoas, se eu tenho roubado as pessoas, eu estou disposto a me converter, eu estou arrependido do que eu fiz, e eu estou disposto a devolver 4 vezes mais.
Quando uma pessoa se converte de verdade, ela não fica preso a coisas, ela está disposta a fazer o que tem que ser feito para realmente estar na presença daquele que tudo pode, para estar na presença daquele que tudo é, para estar na presença daquele que despiu-se da sua glória e morreu por nós. Esses homens voltaram batendo no peito, a multidão voltaram batendo no peito. O texto diz que um soldado disse: verdadeiramente nós matamos uma pessoa que era inocente. O que me chamou muita atenção na pregação de sexta-feira da paixão foi a atitude do ladrão da esquerda e do ladrão da direita. O ladrão da esquerda falou assim: se o senhor é o filho de Deus, por que o senhor não sai, né? Não sai desse lugar, dessa vergonha, e tira a gente também? O outro pega e fala para o outro ladrão, ele fala assim, ó, fica quieto, o que você está falando? Em outras palavras, grosso modo, cala sua boca. E ele fala assim, nós estamos aqui, olha esse ladrão que ele fala, nós estamos aqui por causa dos nossos crimes. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Estamos pagando por causa das nossas escolhas. Mas e esse? O que ele fez? Não existe acusação sobre eles como existe sobre nós. E ele vira para Jesus e fala, Senhor, quando voltares o teu reino, lembra de mim. E Jesus fala assim, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Presta atenção se não tem gente assim. Tem gente que não consegue olhar para dentro de si. Tem gente que não consegue desconstruir a besteira que sempre construiu na sua vida. Mas está sempre olhando para Jesus e falando assim, mas se Ele é Deus mesmo, por que as crianças da África passam o que passa? Se Ele é Deus mesmo, por que isso acontece? Se Ele é Deus mesmo, por que aquilo acontece? Até hoje tem gente com a fala do ladrão da esquerda. O ser humano, ele não está olhando para dentro dele. Porque se nós olharmos para dentro de nós vamos olhar para tudo que acontece nesse mundo, a gente fala assim, o homem merece. Porque o homem é corrupto, o homem é mentiroso, o homem é enganador, o homem é adúltero, o homem é prostituto. Ou estou falando alguma besteira? O homem engana para levar vantagem sobre o outro. O homem mente para levar vantagem sobre o outro. O amor que muitas pessoas proferem é um amor mentiroso, é um amor egoísta, é um amor pela casa dele. O amor de Deus é um amor incondicional. Por que Deus permitiu que aquela tragédia acontecesse? Queridos, antes de Deus permitir qualquer coisa nesse mundo, o homem permitiu primeiro. O homem permitiu primeiro. Agora aquele outro não, disse, nós estamos aqui porque nós merecemos. Você quer ser salvo, você quer ser abençoado, você quer ser restaurado, você quer ir para o paraíso, você quer viver o reino de Deus? Deixa Jesus entrar na sua vida, não só no seu espaço. E deixa Ele abalar suas estruturas. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó, aquele que julgar a si mesmo. Está em 1 Coríntios capítulo 11, na mensagem da Santa Ceia. Se eu não me engano, no versículo 28 ou 30. Coloca para mim aí. Aquele que se examina, coloca no se examina, acho que é 28. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. 28 não, 30 eu acho. Vai lá. Volta um pouquinho. Se você já achou aí, coloca a direita. Aí, ó. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o quê? O cálice. Aí continua. Pois se comer o pão ou beber o cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem, morrem, né? Continua.
Se examinássemos, é isso aí, ó. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados dessa maneira. Continue. Mas quando somos o quê? Julgados. Por quem? Pelo Senhor. De que forma que Deus julga a gente? Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o quê? Com o mundo. Quando somos julgados pelo Senhor, somos julgados pela palavra. Imagine uma pessoa virando para o ladrão da esquerda e tentando pregar para ele. Ele vai dizer o quê? Está me julgando? Irmãos, eu julgo alguém quando eu falo, mas quando eu falo a palavra, eu não estou julgando. A palavra pode falar comigo. Ela pode me consertar, ela pode me repreender. Diga amém, Jesus? Agora, quando o Senhor vem e fala com a pessoa, é porque a pessoa não está olhando para dentro? Sim. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos. Irmão, presta atenção, não é melhor você ser o seu juiz do que outra pessoa ser seu juiz? Imagine que você está num lugar, que você está você está como réu ali, e você é o seu juiz. Você é o seu juiz. Como é que você se julgaria? Você ia falar assim, tá bom, mas eu não sou tão ruim assim. Eu já fiz tanta coisa boa também. Tudo bem, mas tem que entender que eu fiz isso por causa daquilo. Você vai ter várias justificativas para se absolver. Verdade ou não é? Agora, irmão, ai daquele que cair na mão dos homens. Ai daquele que for julgado por outro. Ai daquele. Quando eles bateram no peito, quando eles se arrependeram, quando eles reconheceram quem estava diante deles, eles estavam reconhecendo a vergonha que fizeram, a besteira que fizeram. Quando a gente reconhece a besteira que a gente faz, e a gente se converte, muda as nossas atitudes, Jesus não só entrou no nosso espaço, mas Jesus verdadeiramente entrou na nossa vida. Ele vai mexer com a nossa estrutura, Ele vai desconstruir o que tem que desconstruir, e Ele vai construir o que tem que construir, e Ele vai fazer um milagre em mim, Ele vai fazer um milagre em você. Ele vai fazer um milagre em nós. Volta lá para Lucas, no capítulo 23, no versículo 48. Olha só. Voltou para casa entristecido e batendo no peito. Jeremias 31, 19. Está ligado a esse versículo também. Olha o que diz, queridos. Jeremias 31, 19. Olha só o que diz. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. É a mesma coisa. Bati no peito. Me reconciliei. O apóstolo Paulo fala, irmãos, que o ministério que nós temos como igreja é o ministério da reconciliação. Pastor, eu fui longe demais. Pastor, me afastei, estou afastado. Eu conheço as coisas da parte de Deus, porque Jesus, Ele já ocupa o meu espaço. Amém? Mas eu não consigo ainda ser servo dele, ser filho amigo, ser filho servo, porque ele ainda não tem o domínio sobre a minha vida como ele deveria de ter. Eu ainda não dou a ele a legalidade para ele agir em mim como ele deveria de agir, para ele operar em mim como ele deveria de operar. E as minhas atitudes, pastor, faz com que eu venha me afastar dele a cada dia. E eu sinto isso. Eu sinto que eu estou me afastando, eu sinto que eu me afastei. Mas hoje é um dia que Deus chama a pessoa para reconciliação. Deus chama a pessoa de volta. Esse povo disseram, afastei-me, essa pessoa disse, afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez.
senti profunda vergonha de tudo que fiz quando eu era jovem. Eu tenho nojo de tudo aquilo que eu era. Eu não me glorio em nada do que eu fui lá atrás. Você sabe que uma pessoa, quando ela não se gloria naquilo que ela foi lá atrás, é porque verdadeiramente a estrutura dela foi impactada pelo Evangelho. Você quer ver? Ezequiel 36, 26. Olha só. Ezequiel 36, 26. Eu amo esse texto. Olha o que Deus faz quando a gente age como Zaqueu, né? Permite que ele entre na nossa vida. Olha o que ele faz. E lhe darei um novo coração. E colocarei em vocês um novo espírito. Diga amém, Jesus. Deus vai lhe dar um novo coração. E Deus vai colocar em você um novo espírito. Irmãos, eu falei na sexta-feira, poucas pessoas me procuraram esses 22 anos que a gente, pela misericórdia de Deus, prega o Evangelho, para pedir, para eu orar por elas, para que elas se entreguem a Jesus, para que elas se convertam. Eu até falo, irmãos, até falei que se eu, 22 anos, eu não consigo contar 5 pessoas. Não consigo. Contar 5 pessoas. E sabe o que isso me faz pensar? Me faz pensar o quão nós somos homens, falando homens, tá? Estou dizendo indivíduo aqui, cada um tem a sua vida com Deus. Mas como o ser humano é miserável, egoísta. Se você oferece o batismo para uma pessoa, eu não estou preparado, porque eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas se você fala para a pessoa que Deus está abrindo uma porta para ela, a pessoa recebe na hora. Por isso que surgem os falsos profetas. Por isso que surgem os enganadores. É por causa disso. Nós precisamos ser um povo de Deus que temos que estar dispostos a viver esse milagre aqui, ó. O milagre do novo nascimento. Porque quem não nascer de novo não vai passar a eternidade com Cristo, queridos. E só vai nascer de novo quem bater no peito e reconhecer quem Jesus é e quem somos. Só quem olhar para dentro de si vai ver o quão precisa do Senhor. Porque às vezes a gente vê pessoas dizendo: Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Culpando Deus, se revoltando contra Deus. Você sabia que muitos nessa terra farão parte do exército da besta, de Satanás, do anticristo e do falso profeta? E com sua boca levantarão a seu rosto aos céus e blasfemarão. Então esse grupo da esquerda não parou não, irmão. Esse ladrão da esquerda está cada vez maior. A Bíblia fala que esse ladrão da esquerda, irmãos, esse caminho, né, de quem não reconhece quem é, esse caminho, ele está cada vez crescendo mais. Quando houver a batalha a batalha final, ali vai falar que Satanás vai arrebanhar uma multidão de pessoas como se fosse a areia do mar. E que se declararão anticristo. Se levantarão anticristo. Aí você fala assim, ó, você na sua mente assim cristã, você na sua mente com Deus, você fala assim: mas pastor, como que uma pessoa pode falar de Deus? Você, porque a sua mente é uma mente de Deus, porque você é de Jesus, entendeu? Então você fica pensando: como que uma pessoa pode fazer isso, pastor? É simples, vai nas redes sociais, você vai ver um monte de gente já falando. De um tempo para cá, o que surgiram de pregações contra a igreja, contra isso, contra aquilo. Um falso profeta vai, desmascarado, pronto, todo mundo leva fama. É ou não é? Mas a Bíblia não fala, irmão, que surgirão os verdadeiros e falsos? Sim ou não? Sim. Você sabe o que Jesus fez com o ladrão da esquerda? Jesus não deu resposta.
Jesus ignorou o que saiu da boca dele. Tem coisa, irmãos, que se a gente ficar olhando, vai contaminar a gente. Vai contaminar a nossa fé. Daqui a pouco você não está querendo mais congregar, você não está querendo mais dizimar, você não quer mais ofertar, você não quer mais pregar para ninguém, você tem vergonha de falar que é de uma igreja. Porque a voz da esquerda vem com força em cima da queda de uma pessoa. Seja um justo que caiu, ou seja um falso que caiu. A gente tem pessoas que chegam numa estrutura com Deus, que independente do que ela ouve, ela sabe o Deus que ela serve. Mas tem gente que é fraca ainda. E essas pessoas que se desviarem por causa desses escândalos, essas pessoas prestarão conta de tudo isso daí. Elas prestarão conta de tudo isso. O que eu quero que você entenda nessa mensagem é que Deus, Ele quer que você continue com Ele, não olhando nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhando para aquele que está no centro. Aquele que está no centro. Porque o da direita, que reconheceu o seu erro agora, ele também é suscetível a erros. E o da esquerda, ele é obstinado, ele não consegue enxergar. Agora quem está no meio, foi quem abriu os braços para você. Amém, Jesus? E Ele, só Ele pode fazer isso. Te dar um coração novo, colocar em você um espírito novo, remover o seu coração de pedra e lhe dar um coração de carne. Que mais? Porei dentro de você o meu espírito, para que sigam os meus decretos, e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Continue. Vocês habitarão em Israel, a terra que lhe dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Eu os livrarei de sua impureza. Aumentarei a produção de cereais, e não enviarei mais fome à terra. Oh, glória a Deus. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos. E nunca mais as nações vizinhas zombarão de sua terra por causa da fome. Continue. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado. E vocês terão aversão de si mesmo, por todas as coisas detestáveis que vocês fizeram. Ou seja, bater no peito, ter nojo de quem era, ser uma pessoa nova, um pai novo, uma mulher nova, uma mãe nova, um filho, uma filha nova, um pastor novo, uma pastora nova, um obreiro novo, uma obreira nova, um levita novo, uma levita nova, oh, uma igreja nova. Tem gente voltando ao vômito, está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que um dia renunciou tudo, e agora está relativizando as coisas para voltar para o vômito. Está deixando de ser uma igreja Filadélfia, para ser uma igreja Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que Deus vai vomitar. Uma igreja como indivíduo que causa ânsia em Deus, pelas suas atitudes. Deus não quer que isso aconteça conosco. Deus não quer só ocupar o nosso espaço. Deus, Ele quer entrar na nossa vida. É isso que Ele quer fazer. Ele quer fazer maravilhas no nosso meio. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 36, para a gente orar. Olha o que diz. Atos 2, 36. Quem está entendendo, digam graças a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, Jesus? Atos capítulo 2, versículo 36. Isso. Portanto, saibam, com certeza todo em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Deus fez Cristo. Ele é Senhor e Ele é Cristo.
Ele não é só o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor também. E Ele é Cristo, é o nosso Salvador. Ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus que foi enviado por nós. Deus está falando através de Pedro. Na boca de Pedro tinha um Espírito de Deus. E o Pedro disse isso ao povo. E disse mais. Olha só. As palavras partiram o coração dos que ouviram. Você presta atenção, irmão. Você pode prestar atenção, perceber que enquanto a palavra está sendo pregada, Deus não vai lá, né? Vai ou não vai? Vai. Ela mexe com a gente. Meu filho estava falando que sexta-feira, quando eu estava pregando, ele falou que chorou o culto inteiro. Eu falei, pai, que vontade de subir naquele altar, pegar o microfone e orar. Ah, pai, olha, se o senhor tivesse me dado a oportunidade, eu ia orar, como nunca orei na minha vida. Mas por quê? Porque enquanto eu pregava, a palavra, talvez teve gente que foi insensível naquele dia. É ou não é? A mesma palavra. Para um mexeu, que abalou as estruturas. Para outro, a pessoa saiu como se não tivesse acontecido nada. Nada. Enquanto Pedro, ele estava pregando, o coração das pessoas partiram. Por quê? Porque o Pedro está falando, sabe aquele que vocês crucificaram? A mesma coisa de Lucas 23, 48. Sabe aquele? Eles lembraram. Eles lembraram. Eles lembraram. Aqueles que batiam no peito. Irmão, a mensagem pode ser pregada hoje, pode ser pregada daqui 1000 anos. Ela vai continuar mexendo com a gente. Ela é tremenda. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? A palavra veio tanto no coração deles, que eles falaram, o que eu preciso fazer? O que a gente precisa fazer? Ou seja, eles levaram os seus sentimentos, aquilo que eles fizeram, entenderam que fizeram besteira. E agora eles queriam consertar isso, eles queriam mudar isso. Uma pessoa, irmãos, que realmente Jesus não está só no espaço dela, mas Jesus entrou na vida dela, ela não é a mesma pessoa. Ela é diferente. Ela passa a perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ela passa a consultar a Deus em tudo que ela vai fazer, porque ela quer agradar a Deus. Ela quer servir a Deus. Ela está disposta a fazer a vontade de Deus. Ela não é um filho de Deus que nasceu do sangue, da carne ou da vontade de varão. Ela nasceu do Espírito, ela nasceu de Deus. Ela nasceu do Senhor. E ela está disposta a honrar a Deus em qualquer situação. Ainda que para isso, ela pague até um preço. Ainda que para isso, ela tem até que esperar a hora dela. Ela rejeita os pratos de Satanás. Ela rejeita tudo. Ainda que para isso ela haja como o Moisés agiu. Prefiro ser maltratado no meio do meu povo do que aceitar o banquete que estão me oferecendo. Do que aceitar a proposta, de que aceitar a casa de Faraó. A proposta do inimigo. O que nós devemos fazer? Falaram eles. Versículo seguinte. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser o que? Batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão o presente, a dádiva do quê? Do Espírito Santo. Olha o que ele está falando. Vocês têm que se arrepender para receberem o perdão. Depois vocês devem ser batizados. E depois vocês vão provar de presentes que Deus vai dar para vocês. É isso que vocês devem fazer. Irmão, aquele dia foi um dia de salvação. Versículo seguinte. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Isto é,
para todos que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Você pode tomar posse dessa palavra para você? Arrependimento é mudança de mente, é mudança de pensamento e de comportamento. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. E quando ele olha para o que ele fez, ele tem nojo, ele tem vergonha. Ele não tem prazer naquilo. Ele se envergonha, aquilo faz mal para ele. Porque ele sabe que aquilo não é a vontade de Deus para ele. Mas quem faz isso é quem nasceu de novo. No versículo seguinte, vamos lá, tem mais coisa aqui. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência os seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. O que o Pedro estava dizendo? Estava dizendo: o evangelho veio para tirar você da prática que a geração pratica. Irmãos, um evangelho sem confronto, um evangelho sem combater o pecado, não é evangelho. Quando uma pessoa se converte, muita coisa na vida dela muda. Se a casa dela era cheia de gente para fazer festa, não vai ser mais. Vai ser para a glória de Deus agora. Começa a mudar muita coisa. E com isso a pessoa vai ter conflitos, a pessoa vai ter problemas. Pessoas irão aceitar e respeitar, mas pessoas irão simplesmente mostrar o que sempre foram. Nunca foram seus amigos. Porque uma pessoa que é seu amigo, que é sua amiga, quando ela vê você se entregando à presença de Deus, e vê que você mudou, que você melhorou, que você se encontrou, ela é feliz com você. Ela se alegra com você. Ela louva a Deus com você. Ela até fala assim: eu quero esse Deus que você encontrou. É verdade ou não é? Eu quero. Porque só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe quando foi o seu encontro com Deus. O período que você estava, o momento que você estava, a lama que você estava. Muitos talvez não estariam nem vivos hoje mais. E aí você vai e encontra Jesus. Ele faz tudo isso com você. E você pode observar que o apóstolo Pedro, ele está confrontando, ele está dizendo: olha, com insistência, ele está confrontando aquele povo. Está confrontando. Agora pergunta para mim se todos ouviram. Não. Nem todos ouvirão. Mas quando aquela pessoa chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar assim: olha, você lembra aquele dia que você foi lá na igreja, lá? Tinha um servo meu pregando? Eu estava ali. E você sabe muito bem que você me recebeu no seu espaço. Mas quando eu quis entrar na tua vida, por causa de algumas coisas, você não se entregou para mim. Você me rejeitou. Eu bati na sua porta e você fechou a porta. Mesmo sabendo que está escrito em Apocalipse, que se alguém bater na sua porta, se Jesus bater na sua porta, e você abrir a porta, quem abre a porta é você. Diga assim: quem abre a porta sou eu. Se você abrir a porta, ele entra, e ele já entra com uma mesa preparada. Eita glória! Ele já entra, irmãos, com uma mesa preparada. O Pedro está dizendo: salve-se desta geração corrompida. Esse povo que diz que é crente e fica procurando um versículo para fazer coisas da carne. A Bíblia fala que o Espírito de Deus briga contra a minha carne. Deus não vai dar um versículo para eu fazer uma coisa da carne. Deus vai me dar um versículo para eu ser mais espiritual do que carnal. Geração corrompida. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa entender que a essência da adoração precisa estar dentro de nós. Nós precisamos estar aqui com um só propósito: de adorar, de se prostrar, de se render diante desse Deus vivo e poderoso. Nós precisamos disso.
O Senhor está aqui para ser adorado pela sua igreja. O Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Vamos tomar cuidado, vamos orar. Deus, abre os meus olhos, para que eu não venha, meu Deus, me perder. Vá orar como Davi orou, né? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. É o que eu tenho de mais precioso na minha vida, é o teu Espírito. Eu quero continuar com o teu Espírito, eu não quero entristecer o seu Espírito. Eu não quero apagar a chama do teu Espírito na minha vida. Eu não quero. O Senhor sabe que o mundo chama, o Senhor sabe, Deus, as minhas fragilidades. O Senhor sabe os problemas que eu tenho, o Senhor sabe as minhas dificuldades. Mas Deus está tudo aqui diante do Senhor, me dá graça. Me capacita para eu vencer isso, para eu superar isso, Deus. Eu não estou dizendo, Deus, que eu sou melhor do que ninguém. Eu não estou apontando geração corrompida, apontando um povo, não é isso. Jesus não está apontando um povo, Pedro não está apontando um povo. Pedro está falando que a espada vem para separar. E quem quiser e tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Porque quando Deus olha para a sua igreja, Deus fala que a sua igreja é santa. E santo significa separado. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não tem amizade com o mundo. A sua amizade é com Deus. Ele é teu amigo. E quando você está conversando com um irmão, quem está ali com você ali, quem aparece ali para participar da conversa, é aquele que apareceu no caminho de Emaús. Ele vai aparecer ali, e o seu coração vai começar a queimar, e o coração do outro vai começar a queimar, e vai começar a queimar, e vai começar a queimar, e vocês vão entender que Jesus estava junto com vocês naquela conversa, porque aquela conversa agradava a Deus. Aquela conversa glorificava o nome do Senhor. Sai do meio dessa geração, gente. Sai. Continue. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram o quê? Batizados. Por isso que eu falei, nem todos acreditam. Mas terão aqueles que irão acreditar. Foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas aceitaram aquela palavra. 3.000. Versículo seguinte. E todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, e ao partir do pão e à oração. Olha como que nós temos que ser como igreja. O que a gente está fazendo com aquilo que a gente aprende? A gente tem que ser dedicado àquilo que estamos aprendendo. Todos eles foram dedicados à comunhão. Como tem gente hoje querendo quebrar a comunhão? Não precisa ir para a igreja não, nós somos a igreja, já viu isso? O maior implantador de igreja foi o apóstolo Paulo. Aqui está uma igreja. No sentido individual, sim, mas no sentido coletivo também. 3.000 almas foram agregadas na pregação dele. E isso foi uma promessa que Deus deu para ele, lá atrás. Às vezes a gente quer pregar e quer 5.000 almas, 200.000 almas. Mas antes a gente tem que aparecer diante de Deus para receber uma promessa. É forte isso aqui, né? Porque quando Pedro teve a pesca maravilhosa junto com os apóstolos, ele falou, aparta-te de mim, Senhor, que sou homem pecador, quando ele viu a glória de Deus ali, aquele milagre. Aí Jesus vira para ele e falou assim, vem após mim, porque eu farei de você um pescador de almas. Aqui, ó. Se Deus tem uma promessa no seu ministério, você pode ter certeza que vai se cumprir. Enquanto não se cumpriu, é porque Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em nós. Na hora que Deus moldar a gente, porque Pedro foi trabalhado, hein? Pedro foi trabalhado.
Daqui a pouco, Pedro abriu a boca. Opa, o que é isso? É a hora da colheita. É a hora da colheita. Então acredite no seu ministério. Acredite no que Deus prometeu para você. Comunhão, partir do pão. Partir do pão pode ser o quê, pastor? Pode ser a ceia, pode. Pode ser a ceia. Mas pode ser também o quê? O partir, o repartir das revelações da palavra. Porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E o que mais? E a oração. Gente, vamos orar um pelos outros. Sempre vamos estar apresentando uns aos outros. Você não conhece o nome das pessoas? Fala, Senhor, apresenta cada pessoa que esteve com o culto ali, no culto ali comigo. Vamos tirar um pouco os olhos do nosso umbigo, vamos começar a olhar num todo. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele fala assim, ó, se você cuidar, quando digo Ele fala assim, é porque Ele falou comigo, se você cuidar daqueles que são meus, eu cuido daqueles que são seus. Mas isso tem base bíblica? Tem, é dando que se recebe. Quem planta, colhe. Da mesma forma que você medir, você será medido. Mas tem mais um negócio aqui para passar para você, a gente já vai orar. Coloca. E havia em todos eles o que, gente? Um profundo respeito, um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e o que, gente? E maravilhas. Hoje nós estamos vivendo um período, uma geração que não respeitam mais pastores. Estou dizendo que é o caso de vocês, tá? Não respeita, afronta, briga, joga indireta. Fica do seu lado, se você falar alguma coisa, ele guarda aquilo um dia, 2, 1 mês, 1 ano, para te pegar lá na frente depois e falar para você, aquele dia o senhor falou. É. Coisa séria. O respeito que eles tinham pelos apóstolos era um respeito muito grande. Muito grande. A Bíblia fala, crede nos seus profetas e vocês irão prosperar. E prosperareis. Não deixe ninguém falar mal do seu apóstolo. Não deixe. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que ensina a palavra de Deus, ele é digno de duplicada honra. Porque aquela pessoa, ela renunciou à vida dela, pela vida de pessoas que ela nem conhece, nem conheceu, talvez nunca vai conhecer. Deixou de viver a vida dele, para viver para Deus e para as pessoas. Não aceite que falem mal do seu pastor. Não ouça. Se você olhar Isaías 38, 2 Crônicas 32, perdão, ali fala que Senaqueribe, ele tentou jogar o povo de Jerusalém, de Judá, contra o rei Ezequias. Mas não conseguiram. Porque aquele povo, eles ficaram debaixo da orientação da palavra do rei Ezequias. E a Bíblia fala que quando Ezequias e Isaías foram orar, todo o povo foi alcançado também. Quando Deus liga você a um ministério, liga você a um pastor, Ele liga você numa unção. E você não pode desrespeitar essa unção, e nem o seu líder pode respeitar você como noiva. Então, não ande com quem vive falando mal. Não ande. Porque às vezes a discordância que uma pessoa tem da outra é a forma que ia colocar a lâmpada. Entendeu? Seu pastor está na presença de Deus, marido de uma só mulher, hospitaleiro, não espancador, não dado ao vinho, não de torpe ganância, tem os seus filhos sob a sua sujeição. Como é que você pode se levantar contra uma pessoa dessa? Só porque ele apaga a luz na hora da adoração?
Está dando para entender que às vezes a gente se prende umas coisinhas, que é justamente aquilo que você decidir dentro da sua casa. Porque se eu for morar na sua casa, talvez eu mude a cor da sala. Eu gosto de uma outra cor. Verdade ou não é? Se você for morar na minha casa, talvez você muda tudo também. Mas a forma que você coloca, ou que eu coloco, não é pecado. É uma forma que cabe para aquele que está como cabeça da casa, abaixo de Cristo. Está entendendo? Então eu não posso chegar lá, se a pessoa chegar na sua casa e começar... E eu saio da sua casa e começo a falar assim, nossa, você viu o mau gosto daquela pessoa? Você viu? Não tem nem o negócio da bacia da privada? Eu que não sento naquele lugar. As pessoas se perdem umas coisas assim, ó, bem pequenininhas assim. O pastor perdoou fulano, não acredito. O pastor perdoou fulano, eu não perdoaria não. Por isso que você não é o pastor, entendeu? Porque às vezes a pessoa assim não perdoa nem a mãe, não perdoa nem um pai, não perdoa nem um tio, não perdoa ninguém. E ela não entende que ela está para ser moldada. Ela devia pegar aquilo como exemplo e falar assim, nossa, meu, o pastor é de Deus mesmo, porque o que fizeram com ele, ele perdoou. Eu acho que eu preciso limpar meu coração. Vamos tomar cuidado. A igreja inteira tinha temor. Eu, quando eu me converti, que eu ia conversar com o meu pastor, misericórdia, eu ensaiava em casa. Olhava no espelho e falava, o respeito, o temor, era tão grande. O ministério de louvor, os meninos aqui são uma benção, estou falando deles não, tá? A gente participava do ministério de louvor. Teve um dia, irmão, que a pastora virou assim, ó. Virou assim, ó. E ela foi orar. Aí ela volta. Aí volta. Lembra disso, amor? Aí volta. Aí ela foi orar e ela falou assim, sai todo mundo do altar, só deixa eu. A gente saía do altar e ia lá para trás, a gente ia orar, pedir perdão para Deus. Daquilo que a gente nem sabia que tinha feito. Era ou não era, filha? E a gente provou de tantos milagres na nossa vida, irmão, por isso. A gente ia pedir perdão para Deus daquilo que a gente nem sabia que tinha feito. A gente falava assim, irmãos, vamos orar aqui, porque Deus falou para a gente descer, gente. Então tem alguma coisa no nosso meio que precisa ser sanada. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque a palavra de Deus diz que o levita tem que estar mais consagrado do que o sacerdote. A gente tinha que entregar a igreja nas mãos dela, na presença de Deus, e quando ela entrou, ela pediu para a gente descer. E a gente ficava lá orando, irmão, a gente orava meia hora, 40 minutos, chorava na presença de Deus, Deus perdoa a gente. O Senhor não recebeu o nosso louvor, o Senhor não recebeu a nossa adoração. Hoje em dia, irmãos, o cara que toca no altar quer tocar no mundo também, namora sem temor a Deus, vira um artista. E se o pastor, falar uma coisa para vocês, no meio dos músicos aí fora, vocês estão me ouvindo, vocês sabem que é verdade. Eu já fui vítima disso. Se o pastor se posiciona, eles são tão ligados, que eles ficam contra aquela congregação. E ficam falando mal do pastor. Olha para o meu ombro aqui, olha aqui, ó. Estou nem aí. Se eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, e como autoridade espiritual, eu estou aqui porque Deus colocou, então que respeitem. Respeitem. Porque se respeitarem, maravilhas eles vão provar. É assim que funciona, gente. Esse temor tem que voltar. Não é bajulação, puxa isso ou puxa aquilo. É de coração. Um amor.
Depois que Deus me deu uma igreja, Deus me deu igrejas maiores do que a igreja da minha pastora que me batizou. Quando ela chegava na minha igreja, falava: pastora, por favor, senta aqui. Não, Paulo, não, pastor. Ela me chamava: não, pastor Paulo. Eu falei: pastor, não, senta aqui, por favor. Mas eu já vi gente que depois que ele consegue algo, ele mostra quem ele é. Sabia? Falta de temor. Falta de temor. E quando a gente tem temor, maravilhas nós iremos provar. Amém, Jesus? Maravilhas nós iremos provar. Maravilhas nós iremos provar. Versículo 45, fique em pé, por favor. O versículo 46. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e o quê? Generosidade. Eu ainda não consegui fazer aqui, talvez Deus não tenha isso para o nosso ministério, mas eu queria muito fazer aqui o lar de paz. Eu queria muito. Mas como a gente vive num período da nossa vida em que não dá para abrir a nossa casa, porque a gente não sabe a mente das pessoas. Assim, é verdade ou não é, pessoal? Né? A gente não sabe. Né? Então, por isso que eu prefiro que as pessoas venham ao culto na semana e venham no domingo. E aqui a gente possa ter essa alegria. Né? Aqui a gente possa ter essa alegria. Mas seria tão bom, eu lembro quando eu era garotinho, que o meu pai e minha mãe, todo mundo da rua conhecia eles. A gente ia brincar, os vizinhos cuidavam da gente. Na época que nós brincávamos na rua, a gente ficava jogando bola até 10 horas da noite, com 7 aninhos de idade. E a vizinha lá sabia quem eu era. A rua inteira conhecia todo mundo. Hoje, gente, tem gente que é do lado da minha casa que eu não sei o nome. Mas por que os homens se fecharam tanto assim? Por causa das coisas que acontecem, da maldade que há no coração das pessoas. E elas ficam ressabiadas. Mas seria tão bom se pudesse ser hoje o que era naquela época. É ou não é? Era tão bom. Mas eu quero falar do versículo seguinte. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Vira para o seu irmão e fala assim: como você é simpático. Tem que tirar um sorriso de vocês, estava muito sério. Vamos lá. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ele acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que Deus possa contar conosco no reino dele. Que nós não venhamos ter Jesus só no nosso espaço, amém? Mas que ele venha estar onde? Na nossa vida. Que ele venha abalar nossas estruturas. E que ele venha fazer um milagre em nós. Digam graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom.